No Brasil, o trabalho não é permitido sob qualquer condição para crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos. Mas na prática não é isso que acontece. Dados do IBGE revelados pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios apontam que 230 mil crianças e adolescentes estão trabalhando no Maranhão. Isto coloca o estado em 4º lugar no ranking nacional. Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho no Maranhão, os números são reflexos das condições de baixo desenvolvimento do estado. O trabalho infantil ele tem múltiplas causas, né? Então ele está muito vinculado a um contexto de situação socioeconômica desfavorável, em que as famílias, aquele contexto social em que a criança se insere, a empurra, né, entre aspas, para as atividades laborais, para que ela venha a complementar a renda da família, né? Por conta que a família não tem as condições materiais ideais para prover todos os direitos, né? Então, existe uma deficiência também nas políticas de assistência, nas políticas públicas eficientes para o combate ao trabalho infantil, porque a própria Constituição declara que quando a família, né, além da família ser responsável pelos direitos da criança e do adolescente, também tem a sociedade e o Estado. Isso para quê? Para quando um desses atores falhar, os outros dois consigam garantir, né? Daí a importância da presença e da assistência do Estado em relação a esse contexto. Sobre o trabalho infantil no estado, esta conselheira tutelar lembra que os números não devem ser analisados friamente. Apesar de acreditar na grande quantidade de crianças sendo exploradas, ela diz que a pesquisa mostra uma outra realidade do Maranhão. Nós estamos agora em Paulino Neves, né? E aí quando a gente chegou lá, a Secretaria de Assistência Social nos disse que lá diz que é o município de maior, né, exploração de trabalho infantil. E aí o que acontece? Ela disse que quando os pesquisadores chegaram, foi na época da farinhada. A farinhada é uma atividade, né, agrícola lá do município. E nessa época, a família, quando ela vai, ela leva as crianças, né? Não vai deixar as crianças só em casa, porque aí o Conselho Tutelar vai dizer que é abandono de incapaz. Então, ela leva essas crianças. E aí, quando eles foram fazer a pesquisa, encontraram nas farinhadas que todo tipo de criança, de tudo quanto é idade, tinha criança até de braço que estava na farinhada. E aí ele também falou para ela que era um dado que não poderia ser mudado, né? Então, o município de Paulino Neves está lá como principal, né? Segundo a conselheira tutelar, o trabalho infantil na capital pode ser observado em ambiente doméstico, mas principalmente nas feiras. Ela diz que há denúncias de vários casos na Feira Livre do bairro do Renascença. O número está crescendo muito, né, de crianças e adolescentes lá naquela área, fazendo trabalho de carregar compras das pessoas, né? E aí o que a gente alerta, na verdade, para a comunidade é para que a comunidade ela não incentive. Porque na última vez a gente abordou um senhor e ele disse que se esse menino não estivesse lá fazendo esse trabalho, ele estaria na rua roubando. E aí eu perguntei pelo neto, né, filho dele, onde é que estavam? Que não estavam na escola, né? Ou em casa assistindo televisão. E aí seria um ladrão dos filhos dele também, o neto? Não seria, né? Então, para que a comunidade não incentive esse tipo de trabalho. Apesar de muitas campanhas de conscientização sobre o trabalho infantil, os dados no Maranhão ainda são bastante preocupantes. Mas o enfrentamento desta realidade pode ser feito com a ajuda da população, que diante de casos de abuso e exploração do trabalho infantil, pode fazer denúncia ao Conselho Tutelar ou então aqui ao Ministério Público do Trabalho. Existe um canal mantido pelo Poder Executivo Federal, que é o Disque 100, que tem convênios com vários órgãos e que esse canal ele promove o encaminhamento das denúncias. Então, até nós, por exemplo, chega notícia de exploração de trabalho infantil em tráfico de drogas, que são atividades definidas como piores formas de trabalho infantil, são atividades ilícitas, exploração sexual comercial, ou seja, utilização da criança e do adolescente para exploração, né, para atividades relativas à prostituição e outras atividades afins, além das outras formas que são também graves e formas de são piores formas de trabalho infantil. Mas a gente estima que, como é um problema social que é, de certa forma, tolerado, meio que banalizado, o número de denúncias, se a sociedade como um todo visse o trabalho infantil como um fator de prejuízo, devesse ser muito maior, né? Na verdade, a gente entende que as denúncias é como se fosse uma amostra, na verdade, da realidade, porque muita gente ainda defende, infelizmente,
a exploração do trabalho infantil. O trabalho infantil tem sérias consequências, como o afastamento da criança da escola, e aí serão sérias candidatas ao abandono escolar e, consequentemente, ao despreparo para o mercado de trabalho, tendo que aceitar subempregos e, assim, continuarem alimentando o ciclo de pobreza no Maranhão e no Brasil.